O SP500 vem caindo aí 17% desde que atingiu seu topo histórico, faltando 9 apenas para poder chegar lá no patamar de queda que teve em 2022, o último bear market que a gente vivenciou no mercado americano. Além disso, na semana que passou agora caiu 9%, um dos piores registros semanais desde a época da pandemia em 2020. O índice Nasdaq caindo aí 23%, ou seja, entrou em bear market técnico. O que é que está acontecendo com o mercado americano? Como é que você pode atuar diante desse cenário das políticas tarifárias que vêm sendo adotadas pelo presidente americano? E o que vem acontecendo também ao redor do mundo, nos mercados emergentes, mercados desenvolvidos, com as commodities. O petróleo aí, por exemplo, caindo 7% em apenas um dia. Essa sexta-feira que passou, uma sexta-feira negra, caindo prata, até o ouro recuou, depois de atingir aí máximas históricas. Brasil, por sua vez, caindo 7%, devolvendo um pouco os ganhos aí nesse ano de 2025. O dólar, por outro lado, subiu e subiu muito forte. Saiu de 5,59, o patamar mínimo que tinha atingido, né, anteontem. Inclusive eu aproveitei nesse momento, né, mandei lá uma remessa para o exterior, aproveitando bem na mínima, 5,59. Meu custo efetivo total nesse caso ficou em 5,66 utilizando a plataforma da Remessa Online. E agora já está em 5,84. Galera, a volatilidade nesses últimos dias, nessa última semana principalmente, depois do dia 2 de abril, Liberation Day, o dia em que o Trump anunciou as políticas tarifárias, né, políticas recíprocas, como ele gosta de chamar. E aí o que a gente viu nos mercados, tivemos dois cenários muito diferentes de um dia para o outro. Foi feito o anúncio na quarta, na quinta-feira apenas o mercado americano desabando, os outros mercados até que reagindo um pouco bem, né, porque as políticas estavam vindo aí por parte dos Estados Unidos, as tarifas, só que aí, depois do que aconteceu, a China retaliou na sexta-feira, então desabou todas as bolsas, quando vimos lá o anúncio de 34% de tarifas de importação em cima dos produtos, né, importados dos Estados Unidos. Então, tá um cenário de extrema volatilidade, como vocês podem observar, e eu queria trazer um vídeo para vocês aí, o que é que eu estou fazendo, o que é que eu estou observando, por que que isso está acontecendo, e espero te ajudar de alguma forma com esse vídeo. Eu sou o Giovanni Canuto, para quem não me conhece, invisto na Bolsa de Valores aí desde 2014, são mais de 10 anos de experiência, e também sou consultor de valores imobiliários, consultor CVM. Se você tem interesse em conteúdos sobre finanças, investimentos, alguns vlogs de viagem também que eu faço aqui no meu canal, te convido a assistir esse vídeo. Se curtir, dá o like, porque o YouTube entende que é um conteúdo de valor, e se puder também inscreve aqui no meu canal para a gente aumentar cada vez mais aí o número de pessoas que querem aprender sobre investimentos. E olha só, pessoal, nesse vídeo aqui eu não vou abordar sobre o que é que eu penso a respeito dessas decisões por parte do presidente americano. Tem muitos conteúdos na internet já que estão relatando sobre isso, né, diversas opiniões, eu inclusive também tenho acompanhado, mas eu acho que é mais importante, muito mais importante a gente focar no que a gente pode controlar, que é em cima da nossa carteira de investimentos, a nossa estratégia de aportes também, de rebalanceamento, e se a gente vai aproveitar ou não esses cenários mais caóticos de incerteza, medo, dúvidas a respeito do mercado, do que ficar preocupado aí com o que está acontecendo, seja no governo americano, seja também no governo brasileiro, ou seja em função de qualquer outro cenário macroeconômico. Estamos aqui para aproveitar oportunidades e seguir o nosso plano de investimentos ao longo do tempo. Só assim a gente vai conseguir construir, acumular, proteger e multiplicar o nosso patrimônio, tá bom? Então vamos lá, o que é que eu estou enxergando aqui no cenário global? Eu estou aqui com uma plataforma aberta, né, que me diz muita coisa, né, quando eu fico estudando as bolsas. E veja só, o índice EWZ, que é a bolsa brasileira em dólar, até o dia de 3 de abril, ou seja, quinta-feira, vinha subindo 17%, apresentando um desempenho formidável. Só que na sexta-feira, né, a sexta-feira negra aí com derrocada das bolsas ao redor do mundo, chegou agora a performar 8,84%, ainda está uma performance muito positiva o Brasil nesse ano. E por quê, né? Na minha visão não foi em função de melhoras no cenário doméstico, tá, aqui no Brasil, foi por conta justamente dessas políticas adotadas pelo presidente americano, o que está fazendo com que tenha uma alta rotação de capital saindo da Bolsa Americana para outros mercados, aqueles mercados mais improváveis, mais esquecidos, como mercados emergentes, como também países desenvolvidos, exceto Estados Unidos, assim como ativos de proteção, ouro e também aí os treasuries americanos, a renda fixa americana, tá bom? Então, o Brasil se beneficiou disso, além disso, né, também estava muito barata a Bolsa Brasileira lá em dezembro do ano passado, então voltou a atrair capital estrangeiro, o que fez aí a Bolsa performar muito bem e também ter um alívio no câmbio. Já o índice de países desenvolvidos, exceto Estados Unidos, olha só, vem ficando aí no 0 a 0 nesse ano de 2025, aqui é a performance de 2025 até o momento atual, tá? Mercados emergentes caindo aí 3%, o Bitcoin desempenhando aqui negativo, né, em menos 11%, o SP500 caindo 13,73% do início do ano de 2025, mas caindo a 17% já desde o seu topo histórico. O índice Nasdaq de empresas de tecnologia caindo a 17%,
E aqui temos o Russell 2000, que são as empresas de baixa capitalização de mercado, empresas que possuem o maior risco envolvido, então caindo 18%. Em momentos como esse, de extrema incerteza e muito medo com o mercado, né, inclusive pegando aqui a ferramenta da CNN, atingimos o menor patamar, índice 4 do Fear and Greed Index, e já estamos 6 dias consecutivos no extremo medo, tá? E dias atrás, a gente também teve uma sequência muito negativa, né, desse índice, aí, se eu não me engano, chegando em 19 dias consecutivos, quase superando lá o período da pandemia, para vocês verem como os mercados estão realmente apavorados com toda essa incerteza desde que o presidente americano assumiu lá em janeiro de 2025. Então, o que é que eu venho observando lá no mercado americano? Tá havendo também uma rotação entre setores, pessoas buscando também por mais proteção. E o que acontece nesse caso? Estão saindo, tirando capital do setor de tecnologia, porque é um setor de alto crescimento, o mercado deposita muita expectativa em cima dos resultados futuros das empresas e vem caindo, olha só, 21%. Aquelas Big Techs, né, as 7 magníficas, por exemplo, caindo muito, a Tesla caindo mais de 50%, a Apple caindo 30%, a Amazon caindo 30% também, se eu não me engano, tá? Tem a Meta já caindo 25%, enfim, as empresas Big Techs caindo demais nesse ano de 2025, e aí o setor de tecnologia está apresentando uma performance negativa em 21%. Além disso, também está saindo muito capital do setor de energia e de consumo discricionário. O que é isso? Aquele consumo que é não básico. As pessoas não precisam consumir aqueles produtos, aqueles serviços. Então são serviços não essenciais, produtos não essenciais. E o que está havendo, está migrando capital aqui para, por exemplo, consumo básico, consumo mais seguro. É como se aqui fosse, né, pegando o Brasil como exemplo agora, consumo cíclico, consumo não cíclico. Não cíclico é muito mais seguro. Então as pessoas estão buscando proteção e rotacionando capital dos setores mais arriscados para esses setores aqui, como por exemplo a empresa Costco, que é do setor de varejo alimentício. Então é uma empresa que todo mundo precisa dos produtos dela. Tá ok? Então as pessoas migram para esse setor, olha só como ele vem performando, tá no 0 a 0, por exemplo aqui, esse setor em 2025. E aí tem também outros setores que são muito seguros, o de real estate, que é o setor imobiliário, olha só, caindo apenas 3% nesse ano, e o de healthcare, que é saúde, caindo apenas 1,28%, então bem diferente daqueles setores que eu falei anteriormente. Então está havendo também essa rotação de capital. Quando eu abro aqui a minha plataforma do TradingView, olha só o que eu havia falado. O setor de energia dividido pelo setor de tecnologia, essa relação. Veja que lá no período, né, de 2000 até a crise do subprime, era o ciclo das commodities, ou seja, energia. Depois reverteu para o ciclo de tecnologia, por isso que as empresas techs, né, e o mercado americano vem performando tão acima dos mercados emergentes e mercados de outros países desenvolvidos. Só que o ciclo das techs, será que acabou? Até coloquei uma interrogação aqui. Por quê? Se vocês forem observar, se eu der um zoom aqui, está rompendo esse canal de baixa. Na verdade já rompeu, né? Já rompeu. Só que é aquela coisa, isso aqui é longuíssimo prazo, então pode ser que rompa e depois volte, e aí fique no mesmo ciclo das techs ainda, caso elas venham a se recuperar. Ou pode ser que a gente veja realmente uma reviravolta, então os mercados emergentes que seguem aí o ciclo das commodities, o Brasil é um desses países, pode ser que voltem a performar melhor do que os Estados Unidos. O cenário é muito incerto, não adianta a gente querer prever, eu não procuro prever, eu sou aquela pessoa que reage aos movimentos do mercado para buscar boas oportunidades e sempre seguindo ali a minha alocação estrutural de ativos de longuíssimo prazo, tá bom? Eu não busco prever, eu me exponho de forma global sempre, é o que eu recomendo que você também faça. Então tenha empresas e ativos de bolsa americana, bolsa de mercados emergentes, bolsa de outros países desenvolvidos, tenha ouro também como proteção, Bitcoin, tá bom? Que tem ali uma relação risco-retorno muito assimétrica, e tenha também renda fixa, porque você vai aguentar essas volatilidades em cenários de muito medo, né? Que é o que a gente está vendo nos dias de hoje. O mercado americano, a bolsa lá nos Estados Unidos, a gente sabe, não é segredo para ninguém, que realmente estava muito sobrevalorizada. O indicador lá, o preço sobre lucro, que é o que mede geralmente, né, se uma bolsa está cara ou está barata, ou seja, o quanto de expectativa que o mercado está depositando em cima dos lucros futuros gerados pelas empresas, daquela bolsa em si. Então, quando eu pego aqui o PL da bolsa americana, veja que estava em 23, lá em fevereiro, 23, tá? Sendo que a média histórica nos últimos 10 anos era de apenas 19,1, ou seja, 23 dividido por 19,1 dá 20%. É como se a bolsa americana estivesse sendo negociada com 20% de ágio. E agora, finalmente voltou aí a bolsa americana a ser negociada com índice preço sobre lucro na sua média histórica dos últimos 10 anos, o que indica que talvez agora sim esteja no bom momento da gente poder aí voltar a realizar aportes mais agressivos, e é justamente isso que eu venho fazendo nesse mês, agora no início de abril, né, aportando quase todo dia praticamente aí na bolsa americana. Eu
vim dolarizando muito meu patrimônio nos últimos tempos, né? E principalmente agora do final do ano passado para esse ano, mas eu não tinha comprado ativo nenhum de renda variável. Inclusive eu vi que algumas pessoas aqui no meu canal do YouTube perguntaram, né, quais ativos que eu estaria aportando. Então fica até o final do vídeo que eu vou apresentar alguns ativos que eu comprei nessa queda da Bolsa Americana. Mas o que é que eu vinha fazendo? Eu deixava lá parado na conta da Interactive Brokers, em dólar mesmo, e também comprando alguns ETFs de renda fixa, como o TFLO, para pelo menos render a taxa de juros americana. Eu não fui comprando de vez a Bolsa Americana porque eu sabia que estava muito caro e eu não estava encorajando ninguém a fazer isso naquele momento, inclusive recomendando para os meus clientes de consultoria, olha, coloque uma renda fixa, quando surgir uma oportunidade na Bolsa Americana, que vai surgir com certeza, afinal, os mercados precisam fazer correções, porque somente fazendo correções e principalmente correções mais agressivas como essa, como em 2022, em 2020, em 2008 também, que depois ele vai conseguir retomar aí a sua tendência secular de alta, porque no longuíssimo prazo, a bolsa, ela sobe caindo, mas sobe. Então é necessário haver essas correções, então a gente tem que esperar para poder fazer os aportes aí com muito mais inteligência e sabedoria, tá ok? E fazer o nosso rebalanceamento. Então veja que o SP500 finalmente chegou na sua média histórica de PL. Mas, quando a gente pega um prazo muito maior, eu vou pegar aqui o prazo de 20 anos, por exemplo, não está na sua média ainda. Então, tem mais espaço para cair, sim, saiba disso, beleza? Por isso que eu não faço os aportes de uma vez. Eu ainda tenho muito caixa, até apresentar aqui para vocês, olha, eu estou ainda com 28% de caixa. Eu tinha 38%, né? Então, gastei 10% do meu caixa em Bolsa Americana nesses dias, né, nesses últimos dias de muita queda, assim como também em Bitcoin. Então estou aqui com 30% em Bitcoin do meu patrimônio. Comprei muito também quando baixou lá para os 78, 76, 77, nos 80 também, porque na minha visão ainda vai subir muito forte nesse ano. Mas voltando aqui para os Estados Unidos, a gente vê que algumas outras empresas, quando a gente coloca uma Apple da vida, vamos ver como é que está o indicador preço sobre lucro dos últimos 10 anos, olha, ainda está acima da sua mediana. Agora, quando a gente coloca Microsoft, já está abaixo da sua média histórica de PL dos últimos 10 anos. Quando a gente coloca Amazon, que eu também venho comprando bastante, e não é recomendação de investimentos, tá, pessoal? Veja como está também bem abaixo da sua média histórica. Uma outra, vamos ver aqui, Google. Estou pegando só as 7 magníficas, tá? Mas também teve queda de empresas de outros setores, como o JP Morgan, setor financeiro, caindo 25% desde o seu topo histórico. A Nike nem se fala, né? Por causa aí das tarifas que foram impostas em cima do Vietnã, e a Nike depende muito do Vietnã nesse caso, e também caindo a beça. Então veja como o Google também, olha, está com um indicador preço sobre lucro muito abaixo da sua média dos últimos 10 anos, indicando que o Google pode sim estar muito barato, tá bom? E aí vai depender da sua análise, né, quando for fazer análise de empresa. Eu aconselho a pessoa a investir via ETFs, via fundos de índice negociado na Bolsa Americana, porque lá temos muitos ativos, tá bom? Então é difícil da gente ficar analisando. Eu só tenho algumas poucas empresas, mas a maior parte do meu capital no exterior está realmente em ETFs. E aí, olha só, por que o SP500 vem caindo tanto nesse ano de 2025? Justamente por causa das Big Techs. Olha aqui, a Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Meta e Alphabet, Google. Então, 6 das 7 magníficas, né, só não está aqui a Tesla, olha o tanto que elas vêm caindo nesse ano de 2025, contribuindo muito para a queda final. 35%, se eu não me engano, desse índice, né, SP500, corresponde a 7 magníficas, beleza? E aí, quando a gente pensa em Bolsa Brasileira, pessoal, para também não falar só de Bolsa Americana nesse vídeo aqui, olha só como a Bolsa Brasileira ainda está sendo negociada com um PL muito atrativo. Então a Bolsa Brasileira, na minha visão, está sim ainda barata. Apesar de eu ter saído 100% do Brasil, eu sempre recomendo não, né? Falo para as pessoas, olha, se você acredita no Brasil, investe, continua investindo, continua comprando fundos imobiliários, continua comprando ações brasileiras, porque eu imagino que você vai sim ter uma excelente performance ao longo do tempo. A Bolsa Brasileira está muito barata, deve continuar assim, ainda está barata, e aí a gente vai acompanhando também o cenário da nossa Bolsa Brasileira. Eu coloquei esse índice PL, o histórico, né, tirando Petro e Vale, porque representem muito, né, no Ibovespa, tá? Agora a gente entrando aqui no TradingView, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o SP500 mais uma vez. E eu queria falar de forma bem breve, fazendo agora mais uma análise técnica, né? O que é que eu estou enxergando para o SP500 no curto e médio prazo. Lembrando que curto e médio prazo é muito levado aí em função de ruídos, de notícias, dessas políticas também, né, tarifárias lá nos Estados Unidos. Então vai ter sempre aí esse FUD no mercado. Então o que é o FUD, né? Medo, incerteza e dúvidas. Juntos os três, a gente vê esse pânico generalizado. Então, você pensando em longo prazo, pense em aproveitar as oportunidades que vão surgindo em função da alta volatilidade, tá bom? Não vá vender os seus ativos no fundo. Ou você não faz nada, e fazer nada também é muito bom, muito importante, quando você está diante aí de um cenário como esse, né? Se o seu perfil é um pouco mais conservador, um pouco mais moderado. Inclusive, pessoal, aproveite esses momentos agora para poder você fazer uma reavaliação e reajustar, quem sabe aí, a sua carteira de investimentos para poder estar mais alinhada com o seu perfil objetivo. Porque muita gente acha que é arrojado e agressivo, né? Até passar por uma queda como essa, né? Como eu já expliquei aqui várias vezes nesse vídeo,
de 17%, que para o SP500 é muita coisa, faltando 10% apenas para atingir essa queda. O último bear market lá em 2022, quando teve a quebra das financeiras de alguns bancos, né, caindo 27%, tá bom? Então, olha, o SP500, né, desde 2018 vem negociando aí nesse canal de alta. Aqui nós temos suporte e aqui nós temos resistência. E essa linha aqui que representa 50% do canal também funciona como suporte e resistência. Veja que nessa última semana teve uma barra semanal de uma queda gigantesca, né? Então assim, eu imagino que no curtíssimo prazo pode ser que venha já de cara, nessa semana agora, atingir esse patamar de 4.796, que seria o último topo lá em 2022, né, justamente no cenário de bear market que eu comentei, e iria também coincidir não só com essa resistência aqui traçada já no gráfico, com essa linha de tendência de alta do canal aqui, com também a retração de Fibonacci em 50% desde o fundo lá do bear market, que seria aqui mais ou menos. Então são 3 indicadores que eu estou mostrando aqui para vocês que poderia mostrar para a gente que talvez vá sim visitar aí o patamar de 4.800 pontos, talvez. Como eu não sei o que vai acontecer, né, eu simplesmente traço os possíveis cenários e vou reagindo conforme o mercado anda. O mercado é soberano, ninguém sabe o que vai acontecer, principalmente em curto e médio prazo. Eu fui comprando já, se eu não me engano, aqui, olha, a Bolsa Americana. Aqui, se eu não me engano, foi isso, né, comprei muito forte nessa última semana. Também tinha comprado um pouquinho aqui em cima, mas muito pouco do meu capital. Compras fortes foi no dia de ontem. No dia de ontem eu realmente meti a mão aí na Bolsa Americana. E pode ser que venha visitar, aí é que eu vou comprar mais forte ainda nesse caso, tá? Lembrando que tem que estar de acordo com o seu perfil. Quando a gente sai do SP500 e vai para Nasdaq, eu não coloquei aqui um canal de alta, mas eu coloquei uma figura que a gente chama no meio de análise técnica, né, que é uma cunha ascendente. Eu já tinha traçado aqui possíveis cenários, olha. Então já está visitando esse suporte aqui, e pode ser que visite sim também esse suporte mais baixo em 14 mil pontos. E aí, por que eu tracei esse estudo que poderia talvez recuperar um pouco agora para depois cair mais e romper novos fundos, né? Inclusive chegando no fundo do último bear market lá em 2022? Porque a gente não sabe, ainda é um cenário muito incerto, se outros países vão também retaliar os Estados Unidos, colocando aí também tarifas como já fez a China. Então pode ser que perdure por muito tempo, tá bom, pessoal? Esse cenário, essa situação de bear market já para as empresas de tecnologia. Por que eu digo isso? Porque, olha, a Nasdaq vem caindo aí 22%, ou seja, superou os 20%, a gente chama isso aqui de recessão técnica já naquela bolsa específica, tá? Eu imagino que vai ter sim uma correção no curtíssimo prazo, a gente só não sabe se vai corrigir para cair um pouquinho, para depois voltar e subir, romper topo histórico, ou se vai corrigir simplesmente tendo um alívio primeiro para depois voltar a ir ladeira abaixo. Ninguém sabe o que vai acontecer. Só tem como a gente aqui pensar em possíveis cenários que podem vir a acontecer. Pegando aqui o dólar, o que é que eu enxergo no dólar, só para passar a minha visão para vocês, olha só. Tivemos aí, na minha humilde opinião, uma excelente janela de oportunidade para comprar dólar muito barato, entre 5,60 e 5,75, para mim, na minha visão, está muito, extremamente barato. Tá? Chegou no 5,59, eu consegui pegar na mínima, exatamente na mínima. Não é que a gente vai acertar a mínima, muito difícil disso acontecer, tá? Eu também tinha pego aqui uma época nos 4,66, eu acho que foi por aqui, não lembro, enfim, 4,66, 4,70, também tinha pego naquela mínima, mas também já peguei aqui, olha, a 6,10 eu acho, né, 6,10, 6,5, comprei muito também no 5,90, no 5,85, então é assim, dólar você vai comprando aos poucos, faz o DCA que você vai sair muito bem, tá? O que é que eu enxergo para o dólar agora? Eu imagino, e aqui são alguns estudos que eu faço, né, alguns estudos técnicos. Veja só que está justamente numa retração do seu último movimento de alta em 38,2%, tá ok? Que é um dos patamares, né, segundo o Fibonacci, que a gente pode corrigir. Depois de uma onda de alta, a correção pode atingir ou 38% da onda anterior, ou 50%, ou 61,8%, tá? Quando a gente pega dessa última onda aqui, ou seja, aqui seria o gráfico diário, né, já atingiu aí 61,8%, tá aqui, né, nesse suporte ainda. Então, voltou a subir muito forte o dólar. Tem algumas resistências, tá? Quando a gente analisa o volume profile, que é o indicador de volume em relação ao preço que é negociado, né? Onde que teve mais negociações naqueles patamares de preço. Então tem alguma resistência aqui, tem outra resistência aqui e depois lá no topo histórico. Mas no longo prazo eu acho que vai sim chegar nos R$6. Eu não gosto de fazer previsões. Economistas, né, mais de 90%, 95% deles erram em 90%, 95% das vezes. Então nunca tente prever a movimentação do dólar, do câmbio, e também nunca siga quem faz essas previsões, tá? Eles sempre vão errar, na grande maioria das vezes vão errar. Vá reagindo conforme o mercado te mostra as informações. Então eu fui comprando, né? Pode ser inclusive, como eu já venho mostrando aqui que vocês estão olhando, né? Tem um outro suporte, pode ser que o dólar venha visitar os 5,45, 5,40, nada impede. Eu só acho que não vai voltar mais aqui nos 4,96, né? Não, pelo menos no curto e médio prazo. Mas aqui deve sim, talvez, né, visitar. Aqui deve passar por uma resistência,
para corrigir, quem sabe, para aí voltar o seu movimento de alta. Beleza? Aqui é um possível cenário do dólar. Por que eu digo isso também? Porque eu venho analisando outros indicadores, né, que é o RSI estocástico, o MACD, o RSI também, que é o indicador de força relativa. Então, alguns indicadores que mostram que isso pode acontecer. Lembrando que eu não sou analista técnico, né, eu vou muito mais pelos fundamentos dos ativos, pensando sempre no longuíssimo prazo, mas eu gosto de fazer uso aqui dessa ferramenta, porque eu já estudei muito, né? Lá em a partir de 2014 eu estudei bastante sobre análise técnica, análise gráfica, né? Também venho estudando muito sobre SMC, que é o Smart Money Concept, que é o conceito do institucional, o que é que ele vem fazendo aí nos mercados, para entender por que os preços se movimentam daquela forma. Tem como a gente entender, né, no curto e médio prazo para tomar melhores decisões, só que pensando sempre aí no longuíssimo prazo. Então, eu gosto também de fazer um pouco isso, mas não falo muito aqui no meu canal porque não é a intenção. Se você gosta desse tipo de estudo, você me fala aqui nos comentários, que quem sabe talvez aí em algum outro momento eu traga mais um pouco sobre isso, tá bom? A minha visão e estratégias que eu vou adotando. E é isso, pessoal. Falando aqui rapidamente sobre cripto, Bitcoin é 82.900 dólares, né? Tem aqui também outros estudos, como vocês podem ver. Na minha visão, o Bitcoin, enquanto não romper essa linha de tendência de baixa aqui no curto prazo, vai ficar brigando entre 76 mil dólares, né? E entre 95 aqui, se eu não me engano, 90, 95. Mas eu creio aí que nesse ano de 2025, diferente de muitas pessoas e muitos influenciadores criptos, né, que estavam muito otimistas já, agora está todo mundo com medo extremo. Então, pensando que talvez o Bitcoin venha visitar o patamar de 73 mil dólares, né, que seria aí o suporte imediato, que era o último topo lá em março de 2024, ou quem sabe furar para baixo e já vir no 64 e iniciar um bear market no Bitcoin. Eu acho que isso não vai acontecer, tá? Na minha humilde opinião, na minha humilde visão, eu imagino que a gente ainda está sim em um cenário de bull market, ou seja, uma corrida dos touros, a última corrida de alta nesse ciclo, né, agora em 2025, para aí sim, em 2026 começar um novo bear market. Mas a gente não sabe o que vai acontecer, então eu vou aportando aqui. Comprei nos 82, nos 80, nos 78, nos 76, nos 85 também, tá? Já cheguei a vender muito o Bitcoin, tá? No 101, vendi também nos 98 e vendi nos 89, se eu não me engano. Então eu faço realizações parciais aqui, olha, consegui acertar, né, quer queira que não ainda, um pouco do topo para recomprar aqui embaixo. E agora eu não estou vendendo mais, só estou acumulando cada vez mais Bitcoin, porque eu acho sim que talvez vá lá visitar ou o topo histórico, quem sabe, ou vai romper aí, chegar no 120, 130, 150, eu não sei o que vai acontecer. E também ninguém sabe, beleza? E um conselho aqui já para vocês, inclusive talvez vai ser o tema do próximo vídeo, né? Cuidado aí com quem você segue nas redes sociais e também no YouTube, porque o que eu mais vejo é analista cripto aí quebrando a cara nas suas análises, né? Achando que vai acontecer conforme ele pensa. Então não é assim. O mercado cripto, o mercado tradicional também está aí sempre para bater na gente quando a gente não é humilde perante os mercados. E aí, pessoal, antes da gente finalizar esse vídeo, né, vou mostrar rapidinho ainda quais foram os ativos que eu comprei nesses últimos dias. Olha só aqui, Bolsa Americana, o tanto que vem caindo nessa última semana e principalmente aí na sexta-feira, né? Aqui é mercados desenvolvidos e aqui mercados emergentes também, o tanto que caiu, né? O VIX, que é o índice de volatilidade, olha só o patamar aí que atingiu. Olha essa volatilidade, né? Ou seja, muita incerteza, mercado odeia incertezas. A Europa, tudo em queda, caindo acima de 5, 6, 7%. A Ásia, Oceania e África, Vietnã tinha sofrido muito, né, quando o Trump anunciou a tarifa, mas ontem foi o único aí que performou um pouco melhor, mas também porque ele tinha caído bastante. E aí temos aqui mercado dos Estados Unidos, que eu tenho alguns índices que eu acompanho, os setores também, né, da economia americana, mercado brasileiro, como é que vem caindo. Aqui são os ativos que eu acompanho, tá? As 7 magníficas, olha só a Tesla como caiu. Aqui em relação às moedas, tivemos uma recuperação do dólar que vem corrigindo bastante, tá? Que é o indicador DXY, que eu também acompanho muito. E já saiba o seguinte, quando o DXY, o índice dólar, ele tende a corrigir, a cair forte, ou seja, isso é bom para os ativos de risco. Mas tá um medo tão extremo, como eu já falei várias vezes, estou sendo até repetitivo nesse vídeo, que nem o dólar caindo, né? E nem também os treasuries de 10 anos dos Estados Unidos caindo, a gente está vendo aí um alívio dos ativos de risco. Era para ver, mas não está acontecendo, está tudo caindo, porque aí está o pessoal, né, achando que talvez estejamos ou diante ou está para vir aí um cenário de estagflação ou recessão lá nos Estados Unidos. Quando a gente olha aqui também as commodities, olha só, o petróleo quanto caiu? 6%, muita coisa. Aqui alguns ETFs que eu acompanho, ações americanas, outras ações, né? Aí é a minha lista de observação, eu vou trazer mais conteúdos para vocês mostrando isso também. E para a gente finalizar esse vídeo, pessoal, tá ficando mais longo do que eu imaginei. Aqui a minha remessa de câmbio pela remessa online, menor custo do mercado para você poder dolarizar aí o seu patrimônio, tá? Peguei aqui uma taxa de 5,59, aqui já é a taxa de câmbio com os custos, né? E que dá uma taxa efetiva, meu custo efetivo total foi 5,66.
o que na minha visão foi muito bom. Enviei 20 mil reais, está lá em caixa para quem sabe aproveitar mais oportunidades no mercado americano. Mas e aí, Giovanni, quais foram os ativos que você comprou nessa queda da Bolsa Americana? Não vou falar todos aqui, tá? Mas alguns deles pelo menos. Lembrando que não é recomendação de investimentos, pessoal, aqui é de acordo com o meu perfil que eu venho fazendo. Nas últimas negociações que eu tive, olha, foi no dia de ontem, dia 4, sexta-feira e quinta também. Essas ordens aqui de compra, tá? Comprei basicamente Apple, Nvidia, Small Caps de valor, aqui é o ETF IJS, né? 600 maiores Small Caps de valor lá no mercado americano, e Amazon. Então, comprei esses montantes aqui em dólar, nesses patamares de preço, e essa quantidade aqui de ações, tá? Lembrando que, como eu já falei, minha estratégia não é o stock picking lá nos Estados Unidos, tá bom? Eu tenho algumas poucas empresas, né? Aproveitando esse cenário agora, porque eu acho que está com uma boa simetria, finalmente, o mercado americano dando aí boas oportunidades para a gente voltar a entrar lá, né? E na Avenue, eu comprei aqui, né? Eu também tenho conta na Avenue, porque eu comecei a investir através da Interactive Brokers recentemente, apenas no início desse ano. Beleza? E foi uma grande vantagem, porque olha só a taxa de corretagem, eu estou pagando apenas 35 cents de dólar lá na Interactive Brokers, sendo que na Avenue eu estou pagando aí de 5 até 7,50, né? Para quem não sabe, a Avenue, quando você emite uma ordem de compra ou venda até 999 dólares, você é cobrado 2,50 de taxa de corretagem. Entre 1.000 e 1.999, você paga 5 dólares. Até 2.999, paga 7,50, que foi isso aqui. E acima de 2.999, se eu não me engano, acima de 3.000 você paga 10 dólares, né? Não sei também se vai aumentando além disso, enfim, mas, pô, é uma corretagem muito salgada aqui, viu? Tinha um plano de 3 corretagens gratuitas, a Avenue, né? Não tem mais, pelo que eu fiquei sabendo. Então eu tô migrando os meus ativos aí da Avenue para Interactive Brokers, né? Vou fazer isso via portabilidade, é bem simples o processo, mas não vem ao caso aqui. Então comprei, olha, o VTI, que é um ETF amplo nesse caso, né? Ou seja, replica a performance do mercado americano como um todo. Comprei 11 cotas, né? A esse patamar de preço, 249, fechou 248, quase na mínima, mas pode ser que corrija mais, ninguém sabe. Mais um pouco de IJS aqui, e eu tinha vendido o TLT, até para poder reforçar um pouco meu caixa aqui na Avenue, né, já que eu não tinha saldo parado lá em conta. Eu estava no TLT, que é um ETF de renda fixa, né? Fez também eu performar um pouco bem, porque aqui eu tentei ganhar um pouco a marcação a mercado, esperando, né, que o Fed iria reduzir a taxa de juros. Como não reduziu ainda, mas a expectativa é que reduza, inclusive a gente está com um cenário aí talvez de 4 ou 5 cortes nesse ano de 2025, por causa do que está acontecendo lá com essas políticas tarifárias. Então aproveitei, vendi esse e comprei a Bolsa Americana mais uma vez. Então, pessoal, por esse vídeo é só. Espero que você tenha curtido ao máximo esse conteúdo aqui. E se você gostou, deixa o like, inscreve no meu canal que eu vou trazer muito mais para vocês, tá? Para agregar valor aí na jornada financeira de vocês. Abaixo, na descrição do vídeo, tem um link que dá acesso à minha comunidade gratuita no WhatsApp. Eu envio lá insights do mercado financeiro e também atualizações para vocês poderem aí tomar boas decisões durante a sua jornada. E também um link aí, caso você queira entrar em contato comigo para saber mais a respeito da minha consultoria de investimentos, na qual a gente aí elabora um plano de investimentos personalizado para você, de acordo com seu perfil, objetivos, tolerância ao risco, tá bom? E que seja condizente com o que você pretende almejar no seu futuro. Beleza? Um abraço, estamos juntos aí e sucesso nos investimentos.